Olá, bem-vindos ao CIEBcast, o podcast do Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Eu sou Júlia Santana, diretora executiva do CIEB, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com duas pessoas que são especialistas que estão fazendo rodar a inteligência artificial na educação brasileira, na parte de pesquisa e em sala de aula. Esse CIEBcast de hoje vem fazer a apresentação de uma nova nota técnica relacionada a esse tema de inteligência artificial. A gente está buscando trazer algumas notas que tratam esse tema. Acho que vocês vão gostar. Não deixem de fazer seus comentários, de curtir, de compartilhar esse CIEBcast. Acho que vai ser um bom papo. É importante também depois saber o que vocês vêm achando e poder ir dialogando nesse tema que é bastante polêmico e recente. A nota técnica se chama Inteligência Artificial Generativa, uso na gestão das secretarias estaduais de educação. Foi resultado de um primeiro mapeamento em secretarias de educação, conduzido pelo CIEB, em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Farroupilha e a Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, né? Aqui representados, esse grupo, pelo nosso convidado, Lucas Mizuzaki, que é engenheiro de computação e doutor em informática na educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Lucas. Eu acho que é importante dizer, a nota está disponível na descrição desse episódio, é importante vocês lerem também e compartilharem a nota também, além do episódio. A gente sempre faz questão também de trazer para essa mesa, além, né, de toda a parte relacionada à publicação da nota, o dia a dia, né, o que vem acontecendo nas escolas do Brasil. E a gente está feliz demais de receber a professora Amanda de Souza aqui. Ela é professora da Rede Estadual do Piauí, veio de Guaribas diretamente para São Paulo para participar hoje do episódio com a gente. A Amanda é graduada em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Piauí, tem pós-graduação em supervisão e gestão escolar e metodologias de ensino e teve uma ministra, né, as aulas de inteligência artificial que são parte do currículo, né, Amanda, do Piauí desde esse ano, então vai ser muito bom te ouvir sobre isso. E tem uma história linda de ter estudado em escola pública a vida toda, se tornado professora, voltado para a sua escola e agora está tendo a possibilidade de viver essa fase, né, com os alunos. Então, bem-vinda, Amanda. Muito obrigada. Então, eu estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês, nesse momento, falando de educação, né? Eu sou uma entusiasta, né, dessa área que transforma vidas. Então, quem é do chão da escola mesmo, que trabalha ali diariamente, sabe do que eu estou falando. E eu acredito que essa fala minha vai refletir em muitos colegas de profissão. Porque muita gente imagina assim, que na sala de aula a gente enfrenta dificuldades. Imagina, mas só sabe mesmo quem está diariamente ali vivenciando tudo aquilo, né? Por exemplo, na minha região, ainda temos muita carência de recursos tecnológicos. E isso, às vezes, eu poderia ver como algo que vai impossibilitar de ensinar inteligência artificial. E aí, constantemente, o professor ele tem que se reinventar. Uhum. Então, eu não poderia deixar os meus alunos de ter a oportunidade de ter esse letramento de IA só por conta disso. E a gente fica sempre pensando, né, Amanda, assim, poxa, como é que a gente vai falar de inteligência artificial no Brasil, numa realidade que a gente ainda tem escolas com tanta deficiência, em que, aí, assim, essa frase é uma frase que é totalmente a sua realidade, né? Em escolas onde falta luz, como é que é possível se trabalhar com inteligência artificial? É possível? É possível. Como é que é possível? Graças aos nossos professores, né? Professor Lucas, a professora Rosa, o professor Cristiano, todas essas pessoas estão envolvidas em tudo isso que está acontecendo dentro da sala de aula no Piauí. Porque, graças a eles, abriu um horizonte nas nossas mentes de que é possível ensinar a inteligência artificial de forma desplugada, que é quando você pode ensinar sem a necessidade de dispositivos, sem ser obrigatório utilizar um computador
ou um celular. E aí, eu acho que trazendo os dois pontos, né? Assim, o Lucas faz parte de uma equipe de professores, né, do Rio Grande do Sul, que tem um trabalho muito legal nesse processo do contato do que vem sendo pesquisado em relação à inteligência artificial na educação e o chão de escola, né, Lucas? Como é que tem acontecido essa relação com os professores no Piauí, especialmente? Isso, a gente começou o nosso projeto pesquisando a questão do currículo, né, da inteligência artificial para trabalhar ele dentro da escola. E aí, desse projeto inicial, a gente acabou tendo um contato com a Secretaria de Educação do Estado do Piauí, e aí a ideia foi de criar essa disciplina de inteligência artificial para ser aplicada nas escolas, começando no primeiro ano, depois ela vai ser expandida para o segundo ano, terceiro ano, e, se eu não estou enganado, para o nono ano também. Uhum. E a gente trabalhou com a construção de um curso, né? Foi uma questão EAD, vamos dizer assim, né? A gente foi fazendo o curso, a gente foi montando algumas atividades exemplos para serem executadas, e os professores começaram lá junto com a nossa formação, né? Então, a gente entrou em formação junto, meio caindo de paraquedas, mas tentando se adaptar um pouco, né, para começar a trabalhar com começar a trazer para dentro da escola o que seria, né, o letramento em inteligência artificial. Uhum. Foi uma queda de paraquedas em inteligência artificial e parece que está indo muito bem. E de certa forma tem que lembrar, né, que essa ferramenta que está impactando a educação, ela é de 2022, né? Exato. Ela é muito recente também, né? Então a gente não tem tanta bagagem, mas o Brasil está entrando, está sendo pioneiro junto com várias outras nações, assim, não são muitos, talvez uma dúzia de nações que têm essa curricularização da inteligência artificial, né? Olha. Com enfoque em IA generativa são ainda menos, né? E aí, quando te falaram dessa possibilidade de você ser professora desse componente curricular lá no Piauí, como é que te bateu, assim? Você estava acreditando que ia dar certo? Você tinha expectativa alta em relação... Como é que foi, assim, ou baixa e depois foi se surpreendendo? Como é que aconteceu isso? Assim, no início, eu fiquei meio que assustada, né? Uhum. Eu sempre gostei dessa área de tecnologia, né? De redes sociais, de saber mesmo ali, buscar mexer numa coisa para aprender. Uhum. E aí, acho que o que me motivou mais a aceitar o desafio de ministrar as aulas de IA foi esse desafio, essa curiosidade, essa vontade de aprender. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu disse, eu vou aproveitar, vai que isso vai me ajudar, por exemplo, a implementar também nas minhas aulas de biologia, porque a minha formação é biologia, né? Eu não sou dessa área de informática. E aí eu vi que era possível, né? Tinha muitas possibilidades a partir de então, e eu tenho gostado muito, né, dessa área. E só tenho a agradecer pela oportunidade que surgiu. Você pode trazer para a gente, assim, como é que tipo de aplicação da inteligência artificial numa aula de biologia é possível fazer? E eu não sei se você consegue compor a isso também, esse racional da IA desplugada. Pode trazer exemplos que vão compondo essas possibilidades para a gente. Claro. Em uma aula específica, por exemplo, se a gente tem o objetivo, né, de colocar os alunos para aprender um pouco sobre reconhecimento de padrões, como funciona, por exemplo, a construção de um algoritmo, a gente faz um exemplo de árvore de decisão baseado em uma cartela de animais, que a gente imprime essa cartela, né, um momento antes da aula, e mostra para os alunos. Uhum. Na minha aula, em específico, eu gosto de trazer exemplos de animais que são típicos da Caatinga, do nosso bioma, né? Então, ali os alunos me ajudaram a montar, né, em algum momento, essa cartela. E aí, professora, vamos colocar o soninho, por exemplo, que é um animal que a gente conhece por esse nome. E aí eu disse, sim, vamos colocar, mas vamos pesquisar também o nome científico. Vai que isso pode ser utilizado em outra região, as pessoas não vão conhecer o soninho. Na mesma pesquisa, eles conseguem ver, por exemplo, animais que são endêmicos da região, que não têm distribuição em outro lugar do Brasil. Por exemplo, nessa pesquisa, eles identificaram um lagarto que só existe na região de Caracol, no Piauí também. Uhum. Né? Então,
Isso mostra que a IA ela permeia ali todos os componentes, ela pode estar presente, né? Ali basta a gente analisar bem que é possível sim. E nesse caso eles estavam trabalhando a biologia na composição de um elemento que seria importante para o tratamento de inteligência artificial. Para a construção de uma árvore de decisões ali na teoria. Depois, montadas as cartelas, né, eles faziam um recorte e montavam ali num cartaz ou numa folha, né, as características, fazendo essa associação com a IA. Ele vai reconhecer ali os padrões, por exemplo, é um animal que tem pena ou é um animal que tem o corpo coberto de pelos. E aí eles conseguiam estar entendendo ali, fazendo essa relação entre a IA e a biologia nesse exemplo de aula, nessa metodologia. Trazendo essa estrutura primitiva, assim, radical, né, de raiz da IA, que é o pensamento lógico, né, de associação e tudo, né. Nesse caso específico, foi um trabalho que vocês fizeram nesse processo de formação? A gente trouxe assim as técnicas de inteligência artificial e algumas atividades exemplos, né, mas a adaptação foi feita pela professora lá no lugar. É muito legal, porque tem esse espaço e que é certamente, né, o que vocês têm no dia a dia da escola, esse espaço para aplicação efetivamente com o conteúdo que vocês têm da realidade local, né, Amanda? Isso. Eu sempre prezo por fazer uma contextualização da realidade local. Eu sempre trago esse exemplo. De que adianta você pesquisar ou tentar entender, por exemplo, estudar como é o clima em uma região do sul, se você não conhece a sua realidade, a sua região nordeste? Né? Então, eu sempre gosto de contextualizar com problemas locais. Né? A IA ela é utilizada muito para resolver problemas. Né? Então, eu trago digamos, um estudo de caso, um problema que eles poderiam analisar com e sem a ajuda da inteligência artificial. Sempre ressaltando o seguinte, eu gosto de falar para eles, meninos, não confiem tanto na IA, porque ela também comete erros. Né? Então, às vezes você vai colocar ali tudo à disposição para a IA resolver, e a gente tem que lembrar que as nossas redes neurais, né, os nossos neurônios, eles devem ser exercitados constantemente. Quem treina as IAs é o homem. Né? Então, nós somos superior, porque existe também essa questão das pessoas compararem. Né? Será que uma inteligência artificial não é superior à inteligência humana? E a gente que tem que domar, né? Tá nas nossas mãos, né? Isso. Eu acho que é muito legal te ouvir, assim, a primeira nota que a gente publicou esse ano, em junho, traz esse ponto das novas perspectivas de IA, foi uma atualização de uma nota anterior do CIEB que trazia essa realidade de sala de aula, e agora, né, Lucas, a gente está nesse esforço de fazer esse mapeamento do que já existe em relação à gestão de secretarias escolares, né? E quando a gente para entender que houve um investimento, né, uma atenção bastante grande ao uso da IA na relação com os estudantes, mas que ainda há um espaço muito bom, né, para as secretarias estaduais fazerem uso da IA generativa para os seus processos, né? Isso, assim, não, vamos dizer, é um pouco um paralelo com os estudantes, né? A gente tem uma nova tecnologia, as pessoas começam a utilizar essa tecnologia e elas começam a se apropriar a partir do seu contato com ela, né? Então, assim, tu tem os estudantes que começam a usar a inteligência artificial para estudar, ou algumas vezes para fazer o tema de casa, né? E aí, por exemplo, né, tinha até... Ali no Piauí tinha o caso da Luzia, né? Eu não sei se a professora Amanda chegou a ver muito em aula, né? Mas tinha várias escolas que eles usavam essa... que já estava integrada diretamente no WhatsApp. Né? E aí, da mesma forma, a gente também vê os profissionais começando a adotar. Né? Não é uma questão assim como, por exemplo, na área da informática mesmo, que a IA generativa já está se tornando uma ferramenta de trabalho muito, muito impactante, né? Ou até na área jurídica, né, que você estava me contando, né? Já está bem avançada, né? Isso, na área jurídica agora ela está bem avançada. Aqui no Brasil já tem mais de 60 modelos de IA que estão em uso pelos tribunais. Muitos deles antes da IA generativa ser adotada, né? Agora a gente está vindo essas novas IAs e eles estão querendo criar novos usos para novas ferramentas dentro do jurídico, né? Mas a questão é aquela que eles acabam trazendo para utilizar essas inteligências artificiais e ela vai ter algum impacto no trabalho. O principal, por exemplo, hoje em dia, essa é uma notícia recente, né? Na Google, 1/4 do código gerado é gerado por IAs.
E esse código depois ele tem que passar claro, por uma vistoria de seres humanos e tudo mais. Mas, da mesma forma, a gente pode pensar que o texto que as pessoas vão estar produzindo agora vai ser produzido em grande parte por IAs. Principalmente coisas como preciso escrever um e-mail. Aí tu tem aqueles 10 minutos assim que tu vai ficar parado pensando como eu começo esse e-mail, ou eu vou lá e já uso essa ferramenta, né? Ou pensando aqui, te ouvindo, né? E tem uma série de processos que a gente listou aqui, né, a partir da nota, né, de organização de secretaria, mas eu imagino assim, se você tem que fazer um ofício de comunicação às suas coordenadorias, né? Assim, é possível trabalhar essa escala da comunicação a partir de ferramentas de IA, né? Sim, é possível, né? A gente bate em algumas questões, assim, do ponto de vista da máquina mesmo, né? A gente sabe que essas máquinas são treinadas com grandes quantidades de texto, né? Os GPTs, eles são Large Language Models, eles são esses grandes modelos de linguagem com bilhões de palavras que foram passadas por dentro deles para eles montarem esses contextos, né? A gente não sabe exatamente quais palavras e se ele foi adequadamente treinado para isso, né? É um pouco assim o que a professora estava fazendo com os alunos dela, adaptando a atividade para para a região lá do Piauí, né? A gente, por exemplo, que tipo de legislação foi treinado um ChatGPT? É a legislação brasileira? Não é a legislação brasileira? E a gente tem ferramentas para usar esses... A gente pode ou criar novos Large Language Models brasileiros ou adaptar eles para o Brasil. Só que essa parte da adaptação ainda exige, né, uma formação, né, uma coisa assim que está bem difundida, né? E aí, eu te ouvindo, eu penso assim, né, que você trouxe aqui um ponto, e a gente ouvindo a Amanda, né, é como se você trouxe exatamente isso, né, nos processos de organização interna de uma Secretaria de Educação, eles estão no estágio anterior do estágio de sala de aula, né, onde no início, cada aluno, cada estudante usava suas ferramentas e agora já há, em algumas realidades como na do Piauí, a organização, né, curricular e de formação de professores para isso ser bem sustentado. E a Amanda está aqui, né, eu acho que assim, tem um processo, né, Amanda, que eu acho que é de conforto, de segurança, de poder dar o seu componente curricular, trabalhar o conteúdo com a IA apenas como uma ferramenta, né? Eu acho que, no caso das secretarias, na parte de gestão das sedes de secretaria, é o que você está trazendo, né? Ainda é um uso ali ferramental, mas que não explora muito os processos complexos da secretaria. Se a gente pensar, né, o Brasil ainda está se adaptando para leis de proteção de dados, né? A gente tem na década de 2010 é que a gente começa a trazer, por exemplo, o Marco Civil da Internet. Acho que a lei dos cibercrimes também é da década de 2010, né? E aí a gente ainda está tentando se adaptar para uma coisa que nem todo mundo tá inteirado, né? Algumas vezes a pessoa não tem um letramento digital, ela vai ter um letramento do Facebook ou do WhatsApp, ela sabe se comunicar naquilo lá. E aí acho que a professora também já comentou, né, que até dentro das escolas a gente está tendo esse processo de digitalização. E aí fica aquilo, bom, qual é a minha responsabilidade, o que eu tenho que fazer aqui dentro, né? E acho que isso é um pouco essa é a etapa que a gente está no Brasil hoje, né? E aí a gente e também esse ponto que você diz, né, que é fundamental ter uma massa de dados para que a IA generativa funcione bem, para que rode bem, né? Quanto mais grandioso, né, quanto maior quantidade de dados for um processo de secretaria, muito provavelmente a IA generativa vai poder ser útil, né, nesse processo. A gente falava dessa questão relacionada a processos seletivos, a concursos, né, análise de currículos. Então, assim, num ambiente em que se tem muitos dados e que os processos que essas soluções vêm sendo bem desenvolvidas, vai ser possível em algum momento que isso se torne útil e bem aplicado ali àquela realidade. Sim, a IA generativa ela tem uma questão que ela tem uma área de aplicação que a gente não esperava que ela tivesse, né? Ela é uma ferramenta de geração de textos, mas que se você, por exemplo, pergunta para ela, o seguinte texto é um texto positivo, negativo, ele é muito formal, não é formal, ela vai poder te trazer uma análise. Essa análise ela é baseada num raciocínio, né, estatístico, a gente não sabe muito bem até que ponto que ele pode ser comparado ao raciocínio humano, a gente também não sabe muito bem como explicar esse raciocínio, né? Não é que é uma coisa que a gente não sabe como isso funciona, mas é uma questão de que traduzir isso para um raciocínio lógico é difícil, né?
Ou seja, tu explicar para uma pessoa quais os passos que essa máquina levou para construir esse... Dissecar, né? Esse processo de decisões internas. Esse processo de decisão pode ser complicado. A gente, por exemplo, tu falou da grande quantidade de dados, né? Tu pode, por exemplo, alimentar ela com dados. Aí eu vou falar sobre legislação, mas eu botei muitos textos de literatura lá dentro. E aí, de alguma forma, esses textos de literatura podem influenciar também essa análise. Com isso, a gente tem uma ferramenta que pode acelerar processos de análise, processos de tomadas de decisão, né? Mas a gente ainda fica naquele pé assim, né? Qual é a responsabilidade da IA? Exato. Como que eu responsabilizo o profissional? Como é que eu posso lidar com a E, Lucas, é muito interessante também que a nota perceba isso e que sinalize isso, né? Assim, a gente não tem que publicar notas sempre que os processos estão concluídos e que já se percebe um resultado. Eu acho que o que essa nota traz de legal é isso. Opa, em sala de aula, o processo já está correndo muito bem, já está muito avançado. Mas, dada a sensibilidade, né? As questões delicadas que você trouxe da IA generativa, é muito importante que ela seja considerada também como um processo cuidadoso nesse lugar de desenvolvimento de apoio à gestão de secretaria, né? Porque são realmente processos que envolvem recursos muito, muito grandes, que impactam muita gente. Então, é muito bom que nós estejamos sendo cuidadosos, né? Que as secretarias estejam sendo cuidadosas na adoção desses processos internamente, né? E no jurídico a história é a seguinte: o pessoal dos tribunais, eles viram que tinham essas ferramentas, eles queriam usar, por exemplo, uma análise de classificação automática de tomadas de decisões dos juízes para poder, por exemplo, facilitar a jurisprudência. Aí eles foram lá, contrataram as empresas e estão usando. A gente está utilizando ferramentas que estão disponíveis para nós. Algumas vezes, algumas pessoas mais entusiasmadas, elas já estão pagando essas ferramentas, se qualificando nelas, e algumas vezes não. Então, ainda falta um pouco assim, um framework, né? Um entendimento geral das possibilidades, dos cuidados que têm que ser feitos, né? A gente nota que, por exemplo, uma discussão ainda muito pequena que tem é sobre como você... Que cuidados que você tem que ter com essas inteligências artificiais, né? Então, por exemplo, será que eu tenho que marcar elas com marca d'água? Será que eu tenho que botar no texto lá que foi gerado, onde foi gerado com IA e coisa? Ou talvez um selo, assim, de quanto desse material foi feito por uma inteligência artificial, né? E assim, eu acho que a gente nem diria, você diz assim, é necessário, falta esse framework, mas como você colocou, né? Eu acho que é tudo tão recente, tão novo, que não há um atraso em relação a isso, né? Porque se está buscando compreender para onde está caminhando, isso não é algo que se constrói, né? Assim, acho que é algo que vai se descobrindo e vai sendo montado. As necessidades vão aparecendo. Seria por aí? Eu acho que sim. Eu acho que é um pouco por aí. Já em sala de aula, a história é outra, né? Assim, eu imagino que nesse processo teu, no processo de formação que você participou, os outros professores da escola têm se aproximado para buscar entender como é que tem sido esse processo da interação tua com os demais professores, ou até mesmo dos estudantes, aprendendo a pensar de um jeito diferente com você e trabalhando esse jeito diferente em outros componentes curriculares. Como é que tem sido isso? Assim, no início ficou aquele medo, né? Que todo mundo ouvia falar que a inteligência artificial ela vinha para substituir o professor, que teria uma extinção aí de profissões. E aí isso gera uma certa insegurança para o professor, né? Coitado ali todos os dias pelejando para se reinventar na sala de aula e de repente surgiu uma máquina para te substituir. Né? Então, as pessoas ficavam meio que, né, os professores meio que com receio daquilo. E, ao mesmo tempo, uma insatisfação que eu entendo, a preocupação, por exemplo, se um professor de português pede para o aluno fazer uma redação, e aí ele vai lá e apenas pede para o ChatGPT fazer isso. Né? Então, isso aí está tirando a autonomia e a capacidade do estudante de exercitar essas redes neurais humanas para fazer um trabalho que ele tem como fazer. E, ao mesmo tempo, por exemplo, o professor de matemática passa um cálculo e aí ele dá um jeito ali de burlar durante a aula para fazer aquele cálculo com a ajuda da IA. Então, tudo isso aí gerou esse medo e eu compreendo bem, né? É compreensível. Mas, hoje em dia, a gente já consegue lidar bem com isso.
a gente vê a inteligência artificial como uma ferramenta aliada, né? Vem para ajudar. Quando eu descubro, graças às formações, né, que tem sido mesmo o que tem aberto os horizontes para nós, professores. Quando a gente vê, por exemplo, uma ferramenta que pode me auxiliar a preparar uma aula, a fazer um slide, né, por meio da IA generativa. Então, eu trago para um colega professor, olha, você já conhece essa inteligência artificial? Ela pode nos ajudar a fazer isso, né? As secretarias também já utilizam aplicativos que têm a IA integrada, que vai facilitar o processo de gerar as notas ou uma ficha de rendimento do aluno, fazer correções de provas. Ah, é mesmo? Já tem ferramentas que vocês estão usando nesse sentido? Já. E aí isso facilita esse processo. Então, hoje em dia, meus colegas entendem, né, encaram isso com mais tranquilidade. No início foi um pouco difícil, mas hoje já é bem tranquilo. Você consegue dizer assim, tem ferramentas que são ferramentas já amplamente utilizadas pelos seus colegas, assim, que tipo de ferramenta costuma ser mais utilizada? Pelos meus colegas ainda não, né? Na nossa realidade ainda é um pouco escassa essas ferramentas. Utilizamos mais aplicativos que tenham alguma IA integrada. Entendi. Né? Mas para explorar mesmo, ainda não. E esse ponto, né? Sempre que a gente fala de inteligência artificial, vem essa discussão do que você falou agora, né? De, puxa, o estudante utilizar a ferramenta para desenvolver um texto, né, assim, ou para solucionar uma equação. Você já consegue ver nesse grupo, né, de professores que estão participando da formação, essa mudança também na forma de avaliar, uma outra forma de avaliar o estudante em que se considere, puxa, use como braço, como ferramenta, mas não para, né, mudar a sua forma de... para retroagir na forma de raciocínio, né? Com certeza. Hoje, os professores, a gente gosta de dizer, já tem uma ferramenta também que vai identificar se você utilizou a IA, né? A gente faz isso com o aluno, para ele ficar meio que... Né? Aí, a gente sempre gosta de ressaltar isso, que é importante eles não deixarem essa responsabilidade deles para uma máquina. Né? Então, na formação do projeto, a gente sempre vê... ressalta essa importância de pensar com o IA e pensar sobre IA, né? E aí sempre é importante ressaltar isso para os estudantes. Olha, a gente tem que utilizar a inteligência artificial de forma consciente, né? De uma forma que ele não vá substituir a sua inteligência, que ela é insubstituível, e de uma forma que você utilize apenas para facilitar os seus estudos, né? E isso... na maioria dos estudantes tem surtido efeito. E, Lucas, como é que tem sido, assim, na parte da formação, justamente esse trabalho, assim, né? Porque é muito sensível entrar nesse campo de sinalização para um professor que, eventualmente, ele deveria rever a forma dele de avaliar, né? Como é que isso é trabalhado por vocês? Então, a gente tem trabalhado com... não trabalhado assim, com ferramentas para os professores estarem utilizando, mas a gente tem trabalhado um pouco nessa ideia do pensar com e pensar sobre IA, né? E aí seria uma questão mais de aprofundar um conhecimento técnico sobre essas ferramentas, sem necessariamente ir para programação, para uma parte mais bruta, assim, né? A gente tem visto algumas, por exemplo, essa atividade de árvores de decisão. A gente tem levado, por exemplo, algumas sistemas que você pode utilizar na internet online para fazer treinamento de imagem, gerar imagens, gerar texto. Tudo com essa atividade para a gente trabalhar um pouco o que essas máquinas podem fazer e que tipo de cuidado que a gente tem para tomar com elas, né? E aí, Amanda, isso que o Lucas está falando, assim, de ir trabalhando, eu acho que, assim, né, uma base teórica e um instrumental dessa estrutura lógica mesmo de raciocínio de IA. E trazendo isso para o dia a dia, vai naturalmente, não, promovendo uma transformação na forma de ensinar do professor? Você sentiu que houve uma mudança em você? Você tem percebido isso acontecer com os demais? Com certeza. E aí a gente sempre vê que o aluno ele tem se tornado também mais crítico, né? Mais preparado para certos desafios. Quando você mostra para ele que determinadas situações ele tem que ser
crítico, saber utilizar de forma coerente, né, correta, no momento certo, isso tem instigado eles a serem, digamos que, melhores estudantes, né, nesse sentido. E, ao mesmo tempo, eu fico preocupada porque, por exemplo, tem alunos que, fugindo um pouco aí da pergunta, mas tem alunos que utilizam uma IA generativa, por exemplo, para desabafar. Né? É um fator preocupante. E é importante de se falar, porque uma IA ela não pode substituir um profissional. Né? Então, às vezes, eu vejo meus alunos dizer, professora, eu utilizo a IA para desabafar porque ela não me julga. Né? Então, é preocupante, né? Chega a ser preocupante e você vê que o aluno utiliza também para isso. Né? E aí a gente sempre enfatiza, olha, gente, é muito melhor você se abrir, tentar conversar com um ser humano, uma pessoa real, do que com uma máquina. Né? E hoje em dia eu vejo que alguns já mudaram essa percepção depois dessa fala, depois dessa conversa. Mas é muito bom porque você dá abertura a eles para eles virem te contar isso também, né? Isso. E eu acho que assim, isso que a Amanda trouxe traz muito para o que a gente estava falando sobre essa coisa da estrutura teórica por trás e se trabalhar para frente, né? Assim, o que você disse eu falo com a IA porque ela não me julga, né? Então, na origem, o problema está a atenção com julgamento ou não, né? E não é a IA em si que é o problema. Né? E eu estou falando isso porque eu também ministro aulas de um componente chamado projeto de vida. E aí, nesse componente, as aulas elas são voltadas para trabalhar as dimensões pessoal, social e profissional. E aí é nesse momento que eu tenho a oportunidade de dialogar com eles sobre essas coisas. Olha... E é o mesmo grupo são os mesmos anos de escolaridade. Primeira, então, série. Você pega a turma na IA, você tem essa turma na IA e essa turma no projeto de vida também. Também. Nossa, que legal. E provavelmente você está conseguindo juntar as duas coisas de uma maneira bem... Tudo. Em relação, por exemplo, a profissões, né? Vou trabalhar a dimensão profissional no projeto de vida. Então, eu tenho alunos que tinham um projeto de vida de ser um advogado, ou trabalhar no judiciário. E aí, hoje em dia, eu já tenho o mesmo aluno ele já tem o pensamento de ser cientista de dados, depois da implementação das aulas de IA. Então, eles estão mais curiosos e interessados nessa área, né, para se especializar. Então, eu vejo que realmente tem impactado a vida deles. Olha só, que legal, né? Eu acho que a gente vai ter ainda aí algumas notas para frente, assim, daqui a uns anos, porque, assim, eu tô pensando muito no que você trouxe, Lucas, de que são estágios, realmente, né, da implementação disso, né? Primeiro, a relação individual sua com uma ferramenta, com um aplicativo, depois ela vira algo mais organizado e sistêmico, né? E é nessa fase que a gente está agora chegando nas escolas, aí a parte da gestão da secretaria, né, que é o objeto da nossa nota agora, está nesse lugar mais, né, inicial ainda, e depois, né, Amanda, a gente passa a ter os desafios dessa utilização sistêmica, né, e como conseguir reequilibrar isso, né, Lucas? Eu acho que são ondas mesmo, né? E assim, existe uma discussão muito grande, né, sobre, por exemplo, se essas tecnologias elas vão entregar aquilo que elas prometem, né? A inteligência artificial ela começa em 56, assim, né, já tem 60 e poucos anos até hoje, e ela passa por vários períodos que a gente chama de invernos, né? São esses períodos em que as pesquisas da inteligência artificial não entregaram bem aquilo que ela estava dizendo, e daí perde um pouco do dinheiro, do financiamento da área e tudo mais. Existe hoje, né, muita discussão sobre quanto tempo vai durar esse boom dessa IA generativa. Tem sido o verão mais longo? Eu não sei te dizer. Mas é que os investidores também mudam, né? Então, sim, hoje em dia, assim, o pessoal, por exemplo, já se fala numa possível crash da inteligência artificial porque não está entregando o que elas gostariam. E aí entraremos mais numa outra discussão, né? O que se espera dessas ferramentas. A única coisa que eu acho que é importante de pontuar são duas. Primeiro, que nessas pesquisas que a gente está fazendo com as secretarias, né, todo mundo tem uma visão positiva dessas ferramentas. Assim, não que ela é boa, que ela vai resolver tudo, mas assim, que ela acelera, que não há muitas preocupações com essa inteligência artificial, né?
e de que existe uma necessidade de se trazer treinamento para os funcionários, treinamento, desculpe, para os servidores, né? Que existe uma necessidade do pessoal estar se qualificando no uso delas. E a segunda questão assim, que é importante lembrar, né, sobre essas ferramentas é que mesmo que haja um corte súbito assim, nos investimentos das inteligências artificiais, a gente já tem ferramentas que nós estamos num nível muito inicial sobre como utilizá-las, né? Então, daqui a algum tempo, talvez vão existir, esses usos vão se multiplicar, né? Pode ser, por exemplo, que a gente continue tendo ferramentas como o ChatGPT e, de repente, todo mundo que trabalha no secretariado vai utilizar geradores de textos, geradores de e-mails e tudo mais, ou podemos ter outros usos não conhecidos, né? Então, assim, do ponto de vista da regulação, do estudo, da aprendizagem, né? Seja uma regulação legal, seja uma regulação do conhecimento, a gente ainda está no início, né? Pegando essa onda. Assim. E é muito bom ouvir você, porque traz essa visão de que é um ciclo muito maior, né? Assim, quando você fala de que houve alguns invernos, assim, é um ciclo muito maior. Então, há que se ter esse cuidado de entender onde a gente está, né? E não necessariamente ter uma ansiedade de, puxa, estamos perdendo tempo, já deveríamos ter de forma nenhuma. O Google é uma inteligência artificial. E se você for parar para pensar, as questões da regulação legal do Google... eles só começam a surgir na década de 2010, sendo que é uma ferramenta dos anos 2000, né? Eu ia te perguntar justamente isso, se a gente faz uso agora no dia a dia de algo dessa inteligência artificial lá de 56, né, que você falou. Sim, toda a base dela é ali, né? Na verdade, até tem algumas ideias que são dali desses inícios que só foram implementadas hoje, porque hoje em dia a gente tem poder computacional suficiente para fazer, né? Entendi. E isso está muito mais na estrutura, né? Na base. Na infraestrutura né? disponível para a gente ter essas ferramentas. Certo, perfeito. Gente, infelizmente estamos chegando ao fim e eu gosto muito de fazer uma pergunta no fim, onde a gente traz essa discussão assim mais teórica, mais para a vida íntima mesmo, mais pessoal nossa. Assim. A gente gosta muito de ouvir de quem está aqui na mesa com a gente, se teve algum, assim, contar para a gente algum episódio íntimo, próximo, né, com a relação estudante com vocês, ou a relação, né, nesse âmbito da educação e tecnologia que tenha emocionado vocês, que tenha tocado, porque eu acho que são dois mundos que a gente conversava sobre isso, assim, que antes da pandemia eles eram afastados, né, assim, a tecnologia era vista como uma coisa eventualmente vilã da educação, e a gente agora está cada vez mais próximo, né, a educação e a tecnologia são realmente próximas. Então, eu imagino que vocês têm muitas histórias para contar. Não sei se quem se anima a começar aí com alguma lembrança. Eu vou apontando. Porque na sala de aula a gente vive diariamente muitas histórias. São muitos alunos que nos inspiram. Ao mesmo tempo que você ensina, você aprende bastante com eles. E eu lembro, já desse ano, depois que implementou as aulas de IA, eu sempre gostei de incentivar os alunos a participar de competições, seja a nível estadual ou algo mais local, para que eles se sintam desafiados e, ao mesmo tempo, motivados para fazer algo. E nessa situação, em específico, tinha surgido uma oportunidade de concorrer a uma maratona, chamada Maratona Tech, voltada para a tecnologia. E uma das séries, que era a terceira série atual da minha escola, elas não estavam com vontade de competir, mas elas não tinham acesso ao curso técnico que a nossa escola oferta para construírem, o desafio era construir um protótipo de aplicativo. E aí o objetivo era que fosse um protótipo voltado para a realidade local, para resolver algum problema local. E aí eu vi em um aluno que ele estava com muita vontade de participar, mas ele não tinha nenhum celular. E aí eu fiquei pensativa, como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou conseguir integrar eles? E aí eu comecei na aula motivando eles, dizendo que eles poderiam sim participar, que apesar de eles não terem esse curso técnico de programação, que eles tinham acesso a essas tecnologias, a gente ia ter a inteligência artificial, então dava para a gente participar assim. Eu fui ler o edital e aí eu vi que tinha a possibilidade de encaixar eles.
E lá esse aluno desenvolveu, a ideia dele foi criar um protótipo voltado para a agricultura local, né, que é o que movimenta a economia na nossa região, lá em Guaribas. E aí eu achei muito bacana assim, a ideia. Eles criavam dentro do aplicativo um banco de sementes, que as pessoas, tipo, esse ano eu perdi a safra de um milho, por exemplo. Então, será que outro agricultor pode me ceder essas sementes durante esse ano? Quem vive no sertão, gente, sabe o quanto que isso é importante, né? E a gente tem essa de se ajudar, de trocar, sempre buscar ajudar o outro. E aí esse aluno, ele conseguiu fazer esse protótipo. Eu fiquei muito orgulhosa porque ele conseguiu avançar para a segunda fase. E a gente está esperando aí o resultado. Olha. E eu torço muito para que consiga, porque ele vai ganhar um curso de tecnologia, né? Legal. Se conseguir ser aprovado. E é aquela história, né? Ele não tinha o equipamento, mas ele tinha na cabeça o principal problema da região, né? Isso. Então, nossa, eu tô na torcida também. Depois atualiza a gente. Tá bom. Que bom, que coisa linda. E é isso, né, Lucas? Eu acho que, na verdade, a gente sempre bate, quando vem emoção, sempre vem essa reação do estudante a algo a partir da emoção dele, né? Você falou de desamparo, né? Então, que coisa linda essa parte, esse ponto da percepção da ameaça da IA e como esse conhecimento que vocês estão trazendo pode acalentar esse estudante, né? Acho que deve ter sido isso que você sentiu naquele momento, né? Eu acho que é isso. É muito, muito legal, muito especial. Gente, então chegamos ao fim de mais um CIEBcast. Eu acho que de uma maneira linda a gente encerra a temporada de 2024, desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo e com essa expectativa de rever vocês na próxima temporada de 2025. Não deixem de ler a nota técnica, vou ler de novo o título: Inteligência Artificial Generativa, uso na gestão das secretarias estaduais de educação. Amanda, muito obrigada por ter você aqui. Lucas, também muito obrigada. Agradeço pela oportunidade. Eu gostaria de ressaltar que eu ainda sou uma aprendiz da IA. Eu já aprendi bastante coisa, mas eu estou longe de saber o que a professora Rosa, por exemplo, sabe, o professor Lucas. E o que eu estou fazendo na sala de aula não sou só eu, né? Tem tantas pessoas por trás, e outros colegas, né, de todo o estado do Piauí que têm se engajado nesse projeto e conseguido ter êxito durante essas aulas. Muito obrigada. Um prazer. E o mais legal é isso, né? A gente ter professores que já sabem muito e que dizem que ainda estão aprendendo, né, Lucas? Ela não está tão longe assim, né, Lucas? Eu queria também agradecer, né, para o pessoal do Piauí, para os professores que estão interessados e trabalhando, né, com a gente. Essa parte é muito legal, assim, né? Que não adianta também a gente ter muita teoria se não está trabalhando, né? Se não tem o pé lá embaixo, assim, né? Trabalhando com os alunos, assim. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, porque é isso, né? É a teoria e a prática rodando e em escala, né? Muito bom. Gente, um beijo. Até ano que vem. Tchau, tchau. Obrigada.